Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Salmo 96, versículo 2. Nós vamos cantar o hino do HCC de número 25, que diz: Tu és fiel, Senhor. Enquanto você fica em pé, eu quero pedir que você repita comigo este versículo de Salmo 96, 2, que acabei de ler. Repita comigo: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Vez, né? Vamos fazer direitinho, vamos completar. A gente tem completado e eu que me enganei aqui. Vamos começar do começo, mais uma vez. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Salmo 96, 2. Muito bem. A gente se prepara, a equipe que vai
dirigir o louvor já pode vir aqui à frente, mas eu queria pedir para a gente fazer uma coisa diferente. Se você não se constranger, aqueles que puderem, vou pedir para que você chegue perto de alguém que você não está muito acostumado, que você não está sempre com essa pessoa, para orarmos juntos agora, para que você possa abençoá-lo, para que nesta oração seja esse momento de comunhão, de confraternização. Então, aqueles que puderem, saia do seu lugar, diga o seu nome, cumprimente o seu irmão, aquela pessoa que você não está muito acostumada com ela, fica do ladinho dela agora, dê o seu abraço, e nós vamos orar ao Senhor, e depois em seguida vamos continuar nesse espírito de louvor e de adoração a Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, gratos somos a Ti pela Tua fidelidade. O Senhor nos ama incondicionalmente, aprendemos isso e confiamos nisso todos os dias. Experimentamos esse Teu amor que é derramado sobre nós todos os dias. Os nossos pecados nos afastaram do Senhor e éramos como estranhos a Ti, mas ainda assim o Senhor nos buscou, nos colocou ao Seu lado, perdoou os nossos pecados e nos santificou para estarmos próximos de Ti. Assim, ó Deus, eu agradeço a Ti pela Tua igreja, pelos irmãos, por aqueles que estão conosco nesta noite. Pedimos que todos sintam a Tua presença, que o calor do Espírito do Senhor esteja em todos os nossos corações. Que esta noite seja uma noite onde o Senhor fale conosco, onde o Senhor nos receba na Tua presença, receba a gratidão que oferecemos a Ti, o louvor e a adoração que são prestados ao Senhor. E que assim, ó Deus, a nossa comunhão, como estamos assim, ó Deus, juntos no mesmo Espírito, na mesma alegria, unidos no Senhor, cheios de esperança do que o Senhor pode fazer, que o Senhor contemple a nossa fé e nos abençoe. Oramos juntos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Deus. Igreja, hoje nós temos dois integrantes novos no louvor, o Mateus e o Daniel. E quando pede alguma coisa para eles fazerem, eles fazem com toda a vontade e se empenharam, fizeram tudo certinho. Por isso eu queria pedir que o Daniel viesse fazer uma oração para a gente começar o momento de cânticos. Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe todo mundo que está aqui em Tua casa. Senhor Deus, muito obrigado por, Senhor, você me ensinar a eu tocar algumas coisas de músicas. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que você fez por nós, por todo mundo. Senhor Deus, muito obrigado por eu estar na sua casa. Senhor Deus, obrigado por o Senhor sempre aguardar a gente no momento certo e sempre estamos direito. Senhor Deus, muito obrigado por tantas pessoas ficaram felizes e deixa algumas que estão doentes, deixa elas melhorarem. Senhor Deus, muito obrigado por essa igreja dar comida para os pobres, dar muitas coisas para os pobres para ajudar todos os pobres que eles ficam. Senhor Deus, obrigado por a gente ser tão inteligente sobre baterias, músicas, lições, coisas de tudo mais. Senhor Deus, perdoe os meus pecados que eu fiz. Senhor Deus, obrigado por o Senhor tirar meus pecados nas últimas vezes que eu fiz oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Amém. Vamos cantar então Ele Exaltado.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Estarmos aqui juntos louvando a Deus como igreja, como irmãos, e Deus nos deu esse privilégio para podermos realmente cantar e louvá-lo, e dar o melhor que nós tivemos, e esquecermos tudo que está acontecendo com a nossa vida e realmente entregar as nossas vidas a Ele. É isso que nós vamos cantar nessa música. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é
Ontem no louvorzão dos adolescentes, o pastor Wagner falou justamente sobre experiência com Deus, né? E o que ele falou foi bem interessante, porque nós não conseguimos ter uma experiência com Deus se nós não o conhecemos e se não pedirmos para ter alguma experiência com Ele e orarmos e entrarmos em comunhão com Deus, porque viver alguma experiência que possa glorificar o nome de Deus é uma coisa super legal assim. E foi isso que ontem nós ouvimos e que nós estamos buscando. E eu peço que toda a igreja busque juntamente conosco, que possamos ter mais experiências com Deus e podemos dar frutos do que Deus realmente faz por nós. A próxima música que nós vamos cantar se chama Quero Te Conhecer.
Te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, te entrego o meu viver. Senhor Deus, então em Tua presença, Pai, queremos te agradecer, Deus, porque estamos na Tua casa, Deus, e porque conhecemos o Senhor, Deus. Queremos conhecer ainda mais o Senhor, Pai. Queremos vivenciar, Deus, experiências contigo, Pai, e queremos, Deus, sentir a Tua presença sempre conosco, Pai. Ó Deus, eu agradeço muito, Deus, porque estamos aqui, Deus, para te adorar, Pai, com o intuito de realmente te louvar, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ajuda nos mínimos detalhes, Pai, para que tudo isso aqui possa acontecer, Deus. O Senhor está sempre nos ajudando, Deus. Ó Pai, abençoa este culto, Senhor, abençoa a mensagem, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Deus, que possamos realmente ouvir a Tua voz, Deus. É o que oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. A Ruth está vindo para o momento missionário, mas as crianças que forem para a classinha podem ir nesse momento agora. Boa noite, amados irmãos. Como nós temos dito, esse mês a nossa campanha em prol de missões nacionais, Vivo para a Glória. Estou emocionado ainda do louvor, mas nós vamos lembrar: vivo para a glória de Deus. Nós temos um almoço marcado para o dia 20 de outubro. Coloca aí na sua agenda, participe conosco. Como oferta, para você participar desse almoço, você vai doar R$10, tá? Domingo que vem vai sair no boletim o cardápio para os irmãos ficarem com mais vontade de participar do almoço, tá bom? Alguns irmãos já me deram um nome, só falta o seu. Então me procure aí na saída, dê seu nome, participe com a gente desse momento de confraternização da nossa igreja. Lembrem também que eu estou fazendo um levantamento de todos os missionários que são sustentados pelos irmãos. Então eu preciso que você me procure e me diga qual o nome do missionário que você ajuda via PAN, aquele que um dia você assinou um papelzinho desse e todo mês você dá uma oferta para esse missionário. Eu tenho aqui comigo alguns PANs, inclusive daquele missionário que esteve aqui no culto da quinta-feira, o irmão Ananias e a irmã Lenir, que é esse casal que o pastor falou hoje de manhã, que possivelmente estará indo para Taquarituba. Então também é um missionário que nós precisamos estar ajudando. Nós temos assistido alguns vídeos sobre o trabalho missionário realizado no Brasil. Eu separei hoje para os irmãos um vídeo. Nós ouvimos sempre falar da Cristolândia, trouxemos o coral aqui. Então toda vez que fala de Cristolândia, a gente pensa nos rapazes, né? Ex-drogados, ex-dependentes químicos. Então, a gente sempre tem a visão desse trabalho. Mas hoje eu quero que você veja um pouquinho diferente como é amplo o trabalho da Cristolândia. Ele não envolve só os dependentes químicos, ele envolve também a família do dependente químico. E nesse envolver da família, o que se encontra mais naquela região são crianças. Então nós vamos ver num vídeo rápido, só tem 5 minutos, um pouquinho do que os missionários que trabalham na Cristolândia têm feito, além de lidar com os rapazes que são retirados da rua.
projeto começou da necessidade que surgiu da Cracolândia com usuários de drogas. Primeiro começou na Cracolândia e depois vimos a necessidade de trabalharmos uma prevenção com as crianças. Existiam crianças que estavam usando droga e todas as perguntas que fazíamos a elas sobre como foi que ela começou a usar droga, e sempre vem dentro de casa, na família. Elas não aguentaram mais a pressão dentro de casa, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, usuários, e acabam fugindo para as drogas. E resolvemos começar esse trabalho de prevenção. Existem várias crianças aqui na região da Cracolândia e na comunidade do Moinho. São crianças que estão em vulnerabilidade social. A gente bate nas portas, entramos, oferecemos amor, oferecemos ajuda, oferecemos alimento e levamos Jesus com a gente. E aí acontece hoje o balé, o futebol, jiu-jitsu, aulas de música. Eu acho super importante, né, elas terem no que acreditar. Então, além delas terem no que acreditar, elas têm como acreditar, né? Porque tudo que acontece ao nosso redor e na nossa vida, eu acho que segue esse caminho, né? De ter no que acreditar, de ter para que viver. E daí isso vai moldando o caminho delas. Então, isso eu vejo na mudança da vida delas. A gente tem 2 meninas que vão prestar a prova do municipal esse ano. Elas têm condições totais, como todas as outras crianças, e vão contar com todo o meu apoio, inclusive financeiro, de ir buscar, se elas entrarem, né? Mesmo se não entrarem, vão continuar contando com todo o meu apoio. Mas para a formação realmente de carreira, porque lá é uma escola oficial da Escola Municipal de Bailados, né? A gente busca eles em casa e traz para a missão. Aí da missão nós pegamos a Kombi e nos dirigimos aqui para a quadra do bombeiro. Nós temos um momento devocional que hoje tem sido muito bom. No início elas não paravam, não ouviam, não queriam saber, mas hoje elas escutam, elas compartilham, elas falam o que acontece na casa delas e com elas. São crianças agressivas, são crianças com a autoestima lá embaixo, que não sonham, que não têm expectativa nenhuma para o futuro. Mas que através do discipulado que a gente está dando para elas, através do acompanhamento que a gente está fazendo com elas, eu já posso ver crianças sonhando. Eu já posso ver crianças acreditando em Deus e buscando a Deus. As coisas começam com um sonho. Então, a primeira coisa que a gente providenciou foram os tatames. Logo depois, os kimonos começaram a aparecer. E logo uma academia abriu as portas e nós estamos instalados aqui há cerca de 10 meses, onde os professores, as pessoas dessa academia têm nos abraçado e nos abençoado muito. E eu percebo que assim, elas têm uma carência em aprender alguma coisa, e quando elas aprendem, elas conseguem identificar que aquilo pode ser um diferencial na vida delas, né? E, inclusive nós temos alguns destaques aí, uma coisa bem legal. A gente, antes de começar as aulas, a gente faz sempre uma devocional com elas. Hoje a devocional foi sobre Jesus ter sempre existido, e a gente pôde falar um pouquinho de como Jesus, sendo Deus, veio à Terra e viveu entre nós e nos deu exemplo de respeitar as pessoas e de amar. E hoje eu já pedi para elas, orem pelo instrumento de vocês, para vocês ganharem, para elas poderem ver realmente o agir de Deus em tudo. A gente costuma falar que se elas estão tendo aula de música foi porque Deus permitiu isso. No tempo certo, a semente florescerá. Eu creio que daqui a um tempo eu possa ver essas crianças felizes, usando daquilo que a gente tem mostrado para elas e ensinado como profissão, ou usando de uma forma para beneficiar outros também, que esse trabalho venha sendo a cada dia multiplicado. Estava ouvindo o vídeo com vocês e lembrando do início do projeto, algumas coisas curiosas que às vezes a gente não sabe. Quando o projeto Cristolândia começou, um dia eu recebi uma ligação da irmã Soraya pedindo que a gente ajudasse,
porque eles estavam precisando de alguma coisa para fazer com que os rapazes ocupassem o tempo, e tinha uma praça lá perto e eles queriam jogar bola, mas não tinha bola, mas também tinha que pedir a praça para poder usar. E aí nós fomos lá pedir a praça e eles cederam para o projeto poder utilizar. E depois, conversando com o pastor Té, através dos irmãos, nós conseguimos as doações das bolas. As primeiras coisas que eles começaram a ganhar no início do projeto veio aqui da nossa igreja. Aí, por causa dessas bolas, começaram a aparecer crianças. O ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente, não permite que as crianças estejam lá no mesmo local onde estão os adultos. Então, criou-se um problema, que era ter essas crianças lá no local. Mas elas queriam ir para Cristolândia. Essas crianças que vocês viram, a maioria, elas moram naquela favela do Moinho. Vocês já devem ter visto, vira e mexe pega fogo, não é? Lá sai briga muito facilmente, então a coisa mais fácil que tem é pegar fogo ali naquele lugar. E a maioria delas moram ali. E a partir daí, então, começou-se esse trabalho. Tudo que vocês viram nesse vídeo é doado, as roupas do balé, as roupas para o jiu-jitsu, os materiais que eles usam para os trabalhos, tudo é doado. Da nossa igreja também veio uma outra doação muito legal, que eu acho que é a melhor de todas, que são as Bíblias que as crianças usam, né? Através de membros daqui, as Bíblias chegam às crianças. Então, são motivos de louvor e agradecimento, porque o trabalho só acontece porque os irmãos apoiam e ajudam diretamente. Porque não bastaria nós orarmos, nós temos que agir também, e nós temos feito a nossa parte. Então, eu quero convidar o Cássio para vir aqui, orar para nós, agradecer a Deus por esse trabalho, pelo projeto missionário, e que nós continuemos, irmãos, a fazer esse trabalho, a fazer a nossa parte, apoiando e ajudando os missionários em qualquer lugar do nosso país. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse trabalho, Senhor, esse trabalho missionário tão importante, fundamental, ó Pai, que tanto nos comove, nos alegra, ó Pai, e graças a Ti, ó Pai, graças a Ti por isso. Abençoe, Senhor, essas pessoas que estão à frente, dando força, sabedoria, determinação, ó Pai, abençoando, iluminando os caminhos delas, ó Pai, para que elas possam levar a todas aquelas crianças em especial a mensagem de salvação em Cristo Jesus, ó Pai. E nós, Senhor, seja indo, orando, contribuindo, que o Senhor também nos abençoe, abençoe a Tua igreja e dê a real importância, que possamos sentir e viver, ó Pai, a real importância de fazer missões, Senhor. Obrigado por tudo, abençoe essa semana e este culto, em nome de Jesus, amém. Aproveitando esse momento missionário e prolongando um pouco, eu quero falar sobre o evangelismo local, que são as nossas missões, né? Missões em casa, missões na igreja. Nós colocamos alguns livros sobre como evangelizar a sua família ali fora, para aqueles irmãos que inscreveram o seu parente, o seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, e possa estar então aprendendo como estar testemunhando dentro de casa, que é o lugar mais difícil de nós testemunharmos. Então, aqui nesse livro você vai aprender algumas técnicas sobre como você estar falando de Jesus para o seu parente sem estar sendo inconveniente. Alguns irmãos me perguntaram se podem pegar o livro. Eu disse, se você escreveu algum parente, pegue. Se não, escreva-o hoje ainda. Nós teremos ainda o mês de outubro para estarmos orando pelo seu parente. Aí nos bancos estão espalhadas algumas fichas de inscrição. O irmão pode colocar o seu nome, telefone e o nome daquele parente que você quer ganhar para Jesus. Nós não vamos estar indo à sua casa se você não quiser. É apenas para que a gente esteja orando por ele e levando esse material que você mesmo vai poder estar falando de Jesus para ele. Junto com os livros existem alguns folhetos, irmãos já viram ali. Dependendo da forma de crença do seu parente, você pode levar um folheto daquele e deixar em algum lugar propício. Não precisa entregar para ele ler.
deixe num quarto, numa sala. Alguns falam sobre criação ou acaso, outro fala sobre espiritismo, reencarnação, o outro fala para jovem, uma maravilhosa oportunidade. E tem como você pode encontrar a vida eterna. São alguns folhetos que você pode estar levando para casa e deixando lá em alguns lugares para que o seu parente possa estar lendo. E no momento em que você fizer a inscrição, você pode pegar esse livro aqui. O Departamento de Evangelismo está oferecendo esse livro sem ônus nenhum para você. Você pode levar para casa, ler, e vai ser uma bênção para você, não só neste momento, que nós estamos na segunda edição do Evangelismo em Família, que será encerrada no dia 19 de outubro, quando o pastor trará uma palavra, e nós convidaremos o seu parente, mesmo que não tenhamos visitado, com um convite especial, para que ele esteja vindo com você. Teremos ali um lanche, uma palestra do pastor Wagner, e estaremos avaliando quais são os frutos que esse trabalho dessa segunda edição nos rendeu. Então não tenha dúvidas, tenha fé. Coloque uma inscrição com o nome daquela pessoa que você quer ganhar para Jesus e deixe que o Espírito Santo haja na vida dele. Pediram para avisar que hoje tem cantina, então os irmãos não precisam ir para casa com fome. Comam aqui. Vamos cantar o hino 435, lembrando que fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, fomos amados por Deus, adotados como filhos. Então não nos consideramos mais donos de nós mesmos, não sou meu, mas consideramos que o nosso Pai é o dono das nossas vidas, por seu grande amor. Cantando o hino, teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Consagrando os dízimos, as ofertas, orando pelos nossos missionários e por todas as ações que os batistas têm realizado no Brasil e no mundo, abençoando as vidas. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por todo esse sustento, Pai, que o Senhor nos permite
a entregar somente 10% para Ti, ó Pai amado. Venho te pedir, meu Deus, que abençoe esse dinheiro, meu Pai, e que Teu Espírito Santo guia, Senhor, os nossos líderes para encaminhar conforme a necessidade que estamos passando e vendo, Pai amado. Oro também pela vida do nosso pastor, Pai, para que como um líder o Senhor possa dar-lhe sabedoria e entendimento, e também para os nossos missionários, ó Pai amado, que o Senhor possa dar força e ânimo, Senhor, a cada dia para eles, Pai amado. Abençoe cada irmão aqui, meu Senhor, que o objetivo de nossas vidas seja glorificar o Senhor e crescer ainda mais no Teu reino, meu Pai amado. Abençoe, Senhor, aqueles que estão sem emprego, abra-lhes, Senhor, uma porta de emprego, para que também possa, Senhor, contribuir para a Tua glória e para a Tua graça, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Vou pedir para você pegar o seu boletim e ver na parte de dentro do boletim que nós temos do lado direito a nossa agenda, e temos colocado então a agenda das atividades que temos. E no dia 5/10, a Feira do Coração em favor do Lar Batista de Crianças. Para isso eu tenho alguns avisos também importantes. Junto com a Feira do Coração vai acontecer aí a Ação Jovem, o trabalho da Ação Jovem. Os nossos jovens e aqueles que quiserem ir junto com eles e participar com eles, vão se encontrar aqui no sábado, então às 10 horas da manhã, e vão sair para a Feira do Coração. Então lá vão participar da Feira do Coração, e lá naquele lugar tão gostoso, aquela área verde, a árvore, a grama, aquele espaço bom, vão ter o seu encontro ali e vão ter um momento de conversa, de comunhão, de oração, de estudo da Palavra de Deus ali na Feira do Coração. E nós ainda contamos com a ajuda dos irmãos, daqueles que vão contribuir no trabalho, porque nós sempre ficamos com uma barraquinha lá do churrasco, né? E os irmãos vão fazendo churrasco e vai abençoando as vidas, e é uma barraca bastante procurada ali, a fila fica bastante grande, né? É uma bênção, e assim a gente contribui com o nosso trabalho ali na Feira do Coração. E eu sei que tem pelo menos algumas pessoas que já acertaram com o irmão Celso Bonatti para ajudá-lo, para contribuir nesse trabalho. Se você pode contribuir nesse trabalho, vou pedir que quando acabar o culto você fique aqui na frente para ter uma reunião com ele. Muito importante a sua ajuda. Mesmo que você não tenha dado o seu nome, mas você quer ajudar, esteja aqui na frente depois que acabar o culto. E no sábado esse grupo vai sair mais cedo, vão sair às 7 da manhã daqui para preparar tudo lá, para ir deixar tudo pronto. Quando o pessoal chegar e bater aquela fominha, já tem o churrasquinho pronto e o trabalho de vocês abençoando a vida desses irmãos. Vira o seu boletim na última página agora, vamos ler juntos. E eu queria que você pensasse no seu irmão e você lesse esse texto considerando a sua vida e a vida do seu irmão. Então, se você quiser chegar mais pertinho dele, se você quiser estar próximo a ele, quiser abraçar o seu irmão, vou pedir que você fique em pé, esteja junto com ele, vamos ler juntos esse texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Podemos ler? Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Graças a Deus por isso. Pode sentar-se, nós vamos ouvir um momento musical com a Marli. Em Gênesis 2, capítulo 24, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoe o meu lar. Deus da família vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuidas do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei tu és fiel, sim tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoe o meu lar. Deus da família vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, em minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Amém. A Mari não escolheu essa música por acaso, mas ela está comemorando 28 anos de casamento. Então quero chamar o Ailton aqui à frente para orarmos, para agradecermos a Deus por essas vidas, por esse matrimônio, por esse tempo especial de vitórias que Deus deu. E vamos orar para que as alegrias do Senhor continuem sobre as suas vidas. Vamos ficar todos em pé mais uma vez. Oremos.
Senhor Deus, estamos diante de Ti para agradecer ao Senhor por estas vidas, por essas mãos dadas, pelos laços que os mantiveram durante estes anos, 28 anos. Quero agradecer ao Senhor porque eles são testemunhas de que o casamento pode trazer alegria e felicidade e de que o Senhor pode abençoar. E nós queremos agradecer a Ti por esta união. E queremos, ó Deus, aprender com o Senhor de que as maravilhas do Senhor e as alegrias do Senhor vêm de Ti para as nossas vidas, para nos contemplar com Teu grande amor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue sobre eles, os abençoando em todo o tempo. Obrigado pelas suas vidas, pelo seu matrimônio, pelas suas filhas, que carinhosamente chamamos de Carol e Lely. Agradecemos por este lar, esta família, a quem dedicamos e oramos ao Senhor. Os apresentamos a Ti mais uma vez, em agradecimento e em esperança também. Que as Tuas bênçãos permaneçam sobre eles e sobre esta união, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje quero contar a história de um herói. E já que vamos falar de um herói, eu quero pedir que você não se escandalize. O assunto é bastante sério, mas eu quero apresentar dessa maneira mais lúdica, apenas para compreendermos e não esquecermos. E toda vez que você pensar num herói, eu queria que você lembrasse deste herói. E inicialmente é conhecido como Homem Serra. Homem Serra. O nome dele é Gideão, porque Gideão significa o cortador. Então é o nosso homem serra da nossa história. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos tentar contar a história de como ele se transformou num herói muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler até o versículo 32, é um texto um pouco longo, então eu vou pedir que você acompanhe na sua Bíblia. Cada um tem uma versão, não é problema. Se você se desconcentrar, apenas ouça, depois lê em casa. Mas eu queria que você se atentasse a cada um dos fatos que estão acontecendo na vida de Gideão, a partir de Juízes, no capítulo 6. Diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevaleceram o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado, e com a presença dos midianitas, Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumia a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abiesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Até aqui. Vamos fazer uma revisão na nossa história. Eu queria que você gravasse bem essa história. Aí está o nosso herói, o homem serra, o cortador Gideão, passando um apuro muito grande junto com o seu povo, passando o que eu resumi em 2 palavras: fome e opressão. Se ele tenta fazer alguma coisa para conseguir comida, logo vêm os povos e vêm com muitas pessoas como gafanhotos e tomam todas as suas coisas. E não há nada que ele possa fazer, porque sempre eles vão vir e vão tirar as suas coisas. Lembrei de quando a gente é pequeno, né? Não importa se a gente levar 2 lanches, porque aquele mais forte sempre pega a gente, leva o dinheiro, leva o lanche que a gente levou, leva o lanche que a gente tinha escondido. Ele dá sempre uma maneira de levar todas as nossas coisas. Então o segredo era ser mais forte, né?
Mas aqui o povo de Israel estava fraco. Por que o povo de Israel estava fraco? Porque era mau perante o Senhor. O povo de Israel tornou-se mau. Tiveram outras maneiras de olhar para Deus. Escolheram amar de outra maneira Deus. Escolheram fazer com que o seu coração não se voltasse única e exclusivamente para Deus, mas permitiram que os seus olhos amassem outras coisas, permitiram que seus corações fossem divididos nos interesses com outras coisas também, e assim chegaram a construir ídolos para Baal e altares para Baal e postes ídolos de adoração. Não pense que um dia eles falaram assim: e aí, vamos construir um altar? As coisas não acontecem desse jeito. As coisas acontecem de pouco em pouco. Um dia você posta um vídeo no YouTube falando alguma coisa tão interessante sobre você mesmo, sobre o que você está fazendo, sobre suas conquistas. Você começa a postar no Twitter, no Facebook: olha como eu sou bom, olha as coisas que eu fiz, olha as coisas que eu sou capaz. E aí você vai adorando aquelas coisas, e aquelas coisas começam a tomar forma na sua vida. E quando você vê, ali está um altar a Baal ou um altar a si mesmo, e vangloria-se de si mesmo, que não ama mais ao Senhor como você amava antes, e não experimenta mais a presença de Deus, nem a atuação de Deus. E às vezes as situações não estão boas na sua vida, e você fala: por quê? O povo era mau. O texto diz assim: Deus os entregou. Deus nem mandou os midianitas, Deus só deixou eles à vontade. É assim que vocês querem? Tá bom, então que Baal os defenda. E aí está o povo entregue. 7 anos de bullying, 7 anos de opressão, de perseguição, de fome, de opressão. Não tem paz. Não tem paz. Você reparou no versículo 11? Eles estão malhando trigo. Eles não, Gideão está malhando trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar o trigo. O lagar é o lugar de fazer o mosto para o vinho. É o lugar onde você colocava as uvas e ia pisando as uvas para que saísse o mosto. Então era feita uma cisterna, que não adianta ser muito grande. Não dá para ser muito grande porque você tem que pisar em todas aquelas uvas. Então de que tamanho? Alguns registram que era de 2 metros por 1,5, alguma coisa assim, não muito alto. Você jogava as uvas lá e ia pisando. E lá num cantinho tinha uma saidinha, onde ali o mosto ia saindo e caindo na vasilha, que depois ia se tornar o vinho. E nesse lugar eles estavam malhando trigo. Onde deveria ser malhado o trigo? Na eira. A eira é um lugar espaçoso, grande, assim como a gente vê eles fazendo com o café aqui no Brasil. Espalha o café num lugar bem grande, com bastante espaço, para dar condições de trabalhar e você passar e ir malhando aquele trigo para soltar, e assim você ter a semente e poder depois fazer todo o trabalho, todo o beneficiamento do trigo. Mas lá está Gideão malhando o trigo naquele espaço tão pequenininho, escondido embaixo de um carvalho. Talvez ali os midianitas não vissem. Quanto trigo ele conseguia processar a cada vez? Bem pouquinho. Lá está ele sofrendo para malhar o trigo, para ele conseguir fazer com que um pouquinho de trigo sustentasse. Essa é a situação de Gideão: fome e opressão. Mas aconteceu uma coisa: os filhos clamavam, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Essa é a situação. Lá estavam eles clamando ao Senhor: Deus, nos defenda, nos proteja. E Deus mandou um profeta e explicou o motivo do seu sofrimento. E o que eles fizeram? Nada. O profeta contou para eles o motivo do sofrimento, mas nada foi feito. O versículo 10 fecha a palavra do profeta dizendo o que Deus sentiu: não destes ouvidos à minha voz. Ninguém ouviu, ninguém percebeu, ninguém achou que estava errado. Deus é culpado disso. Olha que situação estamos vivendo. Vamos ver a conversa com Gideão. Um anjo do Senhor vem até ele no versículo 12 e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Em algumas traduções, homem valoroso. Em outras, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Gideão estava lá, encolhidinho, embaixo do carvalho,
morrendo de medo que viesse um midianita tomar um pouquinho do seu trigo, as suas poucas posses que ainda sobraram. E lá está o anjo do Senhor falando assim: o Senhor é contigo, homem valente, poderoso, valoroso. E ao ouvir isso, Gideão pergunta: o Senhor é comigo? O Senhor é comigo? Por que então que aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais falaram? O Senhor, na verdade, Ele nos desamparou. Ele abandonou a gente. O Senhor não é comigo. Aí eu queria que nós lembrássemos novamente de quem é a culpa. Pense uma coisa: o sentimento que Gideão tem é: o Senhor nos abandonou. Mas se você perceber bem, pais que amam muito os seus filhos, às vezes os colocam de castigo, não é assim? Você já assistiu aquele programa da Super Nanny que ela ensina o pai e a mãe a colocar o filho de castigo? Você errou, então pega o filho, leva até aquele cantinho, põe ele sentado lá e fala: você vai ficar tantos minutos. E o pai ou a mãe ficam monitorando. Eles não ficam longe, eles não castigam e deixam os seus filhos lá. Eles acompanham, são eles que levam o filho, são eles que vão tirar o filho, são eles que estão acompanhando, são eles que estão ensinando o filho: está vendo, meu filho? Não faça mais isso, isso é mal para você, não está certo isso. Você aprendeu, não é assim? É exatamente o que Deus está fazendo. Então a minha pergunta é: Deus realmente os tinha abandonado? Realmente Deus estava longe deles? Eles estavam desamparados, sem esperança? Na visão de Gideão estavam, porque Gideão esperava uma coisa, mas Deus estava muito perto, Deus os estava tratando. Especificamente, Deus chega até Gideão, e agora nós vemos o chamado de Gideão. No verso 14: vai nesta força. Gideão, apesar de tudo, apesar do temor, do medo, do desamparo que ele estava sentindo, de toda a situação, Gideão está lutando contra a situação. Ele não se acomodou no lugar e falou assim: agora basta morrer. Ele está lá, malhando o trigo, ele achou um jeito, ele achou uma maneira de contornar aquela situação, de não se entregar. E lá está ele debatendo com o anjo. Eu achei muito interessante, ele não aceitou a situação, falou: tudo bem então, né? Se Deus vai fazer alguma coisa, vamos esperar em Deus para ver o que Ele está fazendo. Mas Gideão fala: mas eu estou lutando aqui, onde que está Deus? Eu estou querendo que alguma coisa aconteça. E aí o anjo diz: vai nesta força. E aí o anjo ainda confirma: eu estou enviando, não sou eu que estou te enviando. E esse chamado acontece como algo muito especial para a vida de Gideão. Um homem que está perdido, que está sentindo-se desamparado, que está triste, está afligido e oprimido. A situação é bem séria. Mas lá está o nosso super-herói, sendo chamado para algo muito maior do que ele estava esperando. Não só as missões que ele estava acostumado. O homem serra, que corta o trigo e vai lá no cantinho moer o trigo bem escondidinho para ninguém achá-lo. Mas a resposta de Gideão talvez seja como muitos de nós. Na hora em que nós estamos oprimidos, nós nos sentimos fracos. E foi exatamente como Gideão se sentiu. Ele esqueceu de que ele estava sendo enviado. E ele pensou: bom, se Deus está contando comigo, vamos ver. E ele fala para o anjo: será que sou eu mesmo? Olha, sabe, eu sou de uma família que é a mais pobrezinha de Manassés. Manassés é uma das tribos que veio de José. Dos filhos de José, dos 12 de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, 2 não levaram um nome às tribos. Um deles é Levi, porque os levitas foram trabalhar nas terras, eles foram divididos para terem um trabalho levítico nas tribos. E o outro é José, que também não deu o seu nome à tribo. Então, os 2 filhos de José que assumiram os nomes. E você vai ver, então, nas tribos de Israel, o nome de Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José, que assumiram, então, o lugar de José e o lugar de Levi. Por isso que a gente vê essa diferença dos nomes de Jacó e depois dos nomes da tribo. E você vai ver, então, que Manassés, então, na verdade, ele não era nem exatamente o filho direto de Jacó. Era um neto de Jacó. E eu não sei se isso era uma maneira
que Gideão estava vendo como alguma coisa ruim, mas ele fala assim: olha, minha família é a mais pobrezinha de Manassés. Manassés que está dividida em duas partes, geograficamente ela está dividida em duas partes, um lado e o outro lado. Assim está a tribo de Manassés. E aí talvez isso tenha trazido para ele um sentimento de inferioridade. Ele ainda diz especificamente sobre a sua família: e eu sou o menor da minha família. Talvez ele fosse o caçula da família. Então é o menos indicado para qualquer situação. Servia um monte de gente, mas ele achou que justamente ele não serviria. Então ele, preocupado com isso, se achando muito fraco, impotente, incapaz, ele pede um sinal. Mas isso foi ousado. O anjo do Senhor está ali diante dele e ele pede um sinal. Vamos ver agora a prova de Gideão. Gideão vai fazer uma prova então. Ele pediu um sinal, vai fazer uma prova. Como você pediria uma prova ao Senhor? Senhor, vamos fazer um esquema para ver se realmente o Senhor é Deus. Eu vou sentar aqui e o Senhor faz acontecer alguma coisa aqui, né? Eu vou ficar esperando aqui o Senhor fazer alguma coisa. Acho que todo mundo já pensou isso um dia, né? Se Deus aparecesse aqui na minha frente, todo mundo já pensou isso um dia. Sabe o que ele diz? Vamos fazer o seguinte. Gideão diz assim para o anjo: vamos fazer o seguinte, você fica aqui, não sai daqui, você me espera aqui, tudo bem? E o anjo diz: tá bom, vou esperar você. Então Gideão sai e vai preparar. Depois que ele prepara todas essas coisas, ele traz a carne de um cabrito cozida. Ele cozinhou a carne do cabrito, traz a carne cozida num cesto, traz o caldo do cozido numa panela. Ele fez bolos asmos, ou seja, sem fermento, não dava tempo de esperar, né, a massa crescer, aí também seria demais. Mas ele prepara os bolos e traz todas essas coisas diante do anjo, e aí ele coloca todas essas coisas. Acho que por isso que ele disse para o anjo, né, olha, você espera aqui, você não sai, tudo bem? Tudo bem, o anjo falou: eu vou te esperar. Eu não sei quanto tempo deu isso, mas o anjo esperou, e ele traz todas essas coisas. Isso me chamou a atenção. Quando Gideão pediu um sinal a Deus, ele tomou a primeira atitude: pegar a sua oferta e levar até o anjo e disse: está aqui a minha oferta. Por causa disso, aí o anjo não multiplicou como a gente ouve na teologia da prosperidade: traz a sua oferta aqui, traz 100 que você vai receber 200. E quando Gideão entregou ali, ele não recebeu 2 cabritos, né? E nem mais um cesto cheio de bolos. Não foi isso que aconteceu, mas o anjo consumiu aquela oferta dele. Nós não somos adeptos dessa teologia que prega usando as escrituras de maneira errada. Nós não somos adeptos a isso. Nós somos adeptos do temor a Deus, de considerar quem é Deus. E essa oferta aqui, eu não estou dizendo a ninguém que deve fazer exatamente como ele, mas foi o que ele fez. Ele pensou: eu preciso trazer alguma coisa, porque eu estou falando com o Senhor e quero provar se realmente é Deus. Então, se eu estou falando com o Senhor, eu preciso oferecer alguma coisa. E ele prepara a sua oferta e traz diante do anjo do Senhor, e consome todas estas coisas. Tendo consumido, ele tinha certeza: realmente agora é Deus. Eu vi o poder de Deus sendo manifestado. Ele usou a minha oferta, eu vi com os meus olhos. Agora Gideão edifica um altar, e o nome que ele dá para esse altar é algo muito significativo, porque ali trocou o coração de Gideão. Quando ele construiu esse altar, ele deu o nome: o Senhor é paz. Gideão estava numa opressão muito grande, ele estava em plena guerra, o tempo todo as guerras estavam sobre ele, assolavam o seu país, a sua família, a sua casa. Mas agora, depois disso, ele edifica um altar. Nada mudou ainda, mas no seu coração, agora ele se encheu de fé, edificou um altar ao Senhor e disse: isso daqui se chama o Senhor é paz, porque ele já conseguiu visualizar pela fé o que Deus ia fazer. Agora não olhava mais para si mesmo, já não interpretava a sua própria força, mas estava olhando o que Deus faria. E porque ele olhava para o que Deus faria, ele percebeu: o Senhor é paz. Lá estava um altar, e quando esse texto foi escrito, ele disse: até os dias de hoje está lá esse altar, o Senhor é paz. Vamos ver agora a missão de Gideão. O homem serra recebe então finalmente a sua missão.
olha, agora você tem um trabalho a fazer, não é mais ficar escondidinho, tentando achar um caminho, uma solução para o seu problema, mas você tem algo muito grande a fazer. Você vai pegar 2 bois de 7 anos, alguns chamam de novilho ainda. Com um você vai destruir o altar de Baal do seu pai, também vai cortar o poste ídolo que fica do lado do altar. Com outro boi você vai oferecer ao Senhor. Então você vai pegar esta madeira do poste ídolo, vai queimá-la e vai oferecer esse outro boi em sacrifício, e vai construir um altar adequado ao Deus, só que não ao Deus Baal, mas ao seu Deus, que é o Deus de Israel. No lugar daquele altar para Baal haverá um novo altar, e as pessoas vão ver que nesse novo altar também foi oferecido um sacrifício a Deus. E Gideão, sabendo de todas as coisas, ele sabendo quem é Deus, sabendo de toda a situação, ele obedece a Deus. Nós vamos ver agora sobre a obediência de Gideão. Ele junta 10 homens, e com receio de ser impedido ou de acontecer alguma coisa mais grave, ele é inteligente. Ele fala: se eu fizer isso durante o dia, eu estou perdido, vai dar tudo errado. Então ele vai de noite, tudo está dormindo, ele pega 10 homens, faz exatamente como o anjo do Senhor falou para ele. E de manhã os homens da cidade acordam, vem aquela situação, e eles começam a perguntar: quem fez isso? Para mim é interessante que para eles não há dúvida. Eles chegam à mesma conclusão: quem fez isso foi o Gideão. Só deve ter sido Gideão. Gideão não se escondeu, Gideão não apagou as suas marcas, mas ele deixou. Ele estava lá agora com outro coração. Ele não é mais apenas o homem serra. Agora, para que todas as crianças se emocionem e achem agora que valeu a pena, Deus o transformou no demolidor, né? Agora é o demolidor, aquele que quebra o altar de Baal, transforma toda essa situação com a ousadia. Ele não é mais apenas o homem serra que corta trigo, mas agora é o demolidor. Ele quebra o altar de Baal. E ele foi chamado, porque houve um júri, e ele foi condenado, e agora já está condenado à morte, está estipulada a sua sentença. Manda ele vir aqui, nós vamos levar para fora e vamos matá-lo, está tudo certo. Mas há uma resposta importante nesse momento, dividida em 4 partes. Primeira parte: vocês estão discutindo por causa de Baal? Irmãos, quanto tempo nós perdemos e que desgaste nós temos uns com os outros por causa das coisas que não são de Deus. Muitas vezes nós nos consideramos cristãos e seguidores de Cristo, e às vezes debatemos coisas e nos posicionamos por situações que não tem nada a ver com Deus, muito menos com a sua vontade, e nos desgastamos, e às vezes entramos em choque uns com os outros com coisas que não tem nada a ver, com coisas às vezes que querem mais a ver com a nossa vaidade, com os nossos desejos, com a nossa visão, coisas que adoram a nós mesmos ou aquilo que nós temos, menos ao Senhor. E aqui a pergunta é: vocês estão discutindo por causa de Baal? A segunda reação para tudo isso é: esse aí que é o trabalho de vocês, defender Baal então? Irmãos, aí houve um choque interessante, né? O povo de Israel, que deveria servir para anunciar a Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, estava preocupado com Baal. Lembre-se que isso não aconteceu de um dia para o outro, isso foi acontecendo, e eles se perderam, esqueceram de quem eles eram, esqueceram por quem eles deveriam lutar, quem eles deveriam representar, que nome eles deveriam clamar, que nome eles deveriam anunciar. E agora eles estão perdidos nas coisas de Baal, perdendo o seu tempo, tentando matar-se um ao outro. Uma outra sentença foi dada: quem o defender será morto ainda esta manhã. Irmãos, agora há uma autoridade que está sendo colocada aqui, que veio de Deus. Não é um homem que está falando por si mesmo, mas alguém que está falando em nome de Deus. Se alguém está defendendo Baal, então vai morrer ainda esta manhã.
porque nós estamos agora aqui retomando a nossa adoração ao Deus verdadeiro, e agora nós sabemos que Ele nos abençoará nisso. Eles estavam cansados da opressão, da tristeza, de toda essa maldade que estava sobre eles. Eles perceberam o seu erro e estão consertando este erro. E o símbolo disso é destruir o altar de Baal e construir o altar para o Senhor. A última palavra proferida agora para toda essa situação é: se Ele é Deus, deixem que Ele mesmo se defenda. Nós vemos quando Elias está sendo provado na sua fé, e ele está naquele debate com os profetas de Baal, naquele número tão grande de profetas de Baal, e ele está sozinho para defender Deus. Então vamos ver quem é o Deus de verdade. Ali foi provado que Baal não podia responder aos seus profetas, ainda que eles passassem a manhã, à tarde, ainda que eles fizessem sacrifícios com seus próprios corpos, Baal não podia respondê-los. Mas quando Elias fala a primeira palavra, Deus responde. Lá estava o sinal do Deus que realmente era vivo, o Deus que realmente podia respondê-los. E agora o desafio é feito: se Ele é Deus, deixe que Ele se defenda. Mas nós precisamos voltar ao que nós somos. Nós somos o povo de Deus, precisamos anunciar o Deus que está vivo. Uma coisa acontece com Gideão: ele passa a ser conhecido por Jerubaal. Deixe que Baal se defenda. Ele é o homem que derrubou o altar de Baal. Agora ele não é mais o homem serra, agora ele é o demolidor, aquele que vai e quebra todas as coisas, e que agora está com uma autoridade que veio de Deus para a sua vida. Agora não está mais preocupado quem ele é, de que família ele veio, será que ele tem condições, será que ele não tem. Ele derribou aquilo com a autoridade que Deus deu a ele, e ele está anunciando essa autoridade que Deus deu para ele. Nós percebemos algumas coisas nessa história, e se você acompanhar o restante dessa história, você vai ver algo incrível. Nós já estudamos outras vezes, você já deve ter lido, que agora Gideão vai conseguir juntar o povo para lutar contra os midianitas, e vai trazer a libertação e o fim dessa opressão. Você vai perceber que Deus ainda faz provas da fé deles, e Deus quer mostrar: olha, sou eu, não é Baal, não é a força dos homens, não é ninguém mais, mas sou eu que estou com vocês. E dos 32 mil homens, depois são reduzidos a 300 homens só, e esses 300 homens vencem os midianitas, naquele número tão grande que parecia um enxame de gafanhoto, que não podia se contar nem os homens, nem os camelos que eles tinham, diz o texto bíblico. E é esse Gideão que lidera o povo. E de um homem cheio de problemas, de tristezas, opressões, mágoas, dúvidas, Deus o transforma num grande homem. Se você olhar para Josué 8:22, o povo está pedindo para ele agora: governa sobre nós, seja você o que governa sobre todos nós. Depois dele ter vencido os midianitas, Israel volta a ser um povo poderoso, temido, e sobre esse povo poderoso, Gideão poderia ser o governador deles. E os homens dizem para ele: governa sobre nós. Agora não é mais o tadinho, nem o coitadinho, nem o homem isolado embaixo do carvalho, o homem serra com medo das coisas que estão acontecendo, mas agora ele é o grande demolidor, conhecido por todos os povos, que tendo a oportunidade de governar o povo de Israel. E em Juízes 8:28, o texto diz que a terra ficou em paz durante o tempo de Gideão por 40 anos. A terra ficou em paz. Essa palavra tem uma importância muito grande, porque eles estavam em opressão, eles estavam sofrendo não só as perdas, mas não tinham paz. Eles não podiam dormir, não podiam ter as suas coisas, não podiam ajeitar as suas casas, não podiam malhar o trigo na eira. Eles tinham que se esconder o tempo todo, sendo oprimidos durante 7 anos, sem parar. Mas agora a paz de Deus reinou, que Gideão aceitou o chamado de Deus, porque ele se posicionou não pela sua força, por quem ele era, mas pelo que Deus disse que faria. Na verdade aqui, irmãos, se você entender bem, eu não estou falando bem de Gideão, mas eu estou falando bem de Deus.
falando bem de Deus, do Deus que falou assim: eu não posso deixar o meu povo se perder, porque eles estão indo para lugares terríveis. E Deus os corrige, e Deus está ao lado deles. Deus anuncia por que Deus os está punindo, até a hora que ele alcança um homem de bom coração que vai ouvir a Deus, que vai responder a Deus, e esse homem vai ser usado por Deus para trazer livramento para o seu povo, e Deus vai restituir a paz para o seu povo, porque Deus ama o seu povo, porque Deus olha para o povo e vê essa opressão e não aceita, mas Ele quer que o povo aprenda, não só que o povo tenha paz, mas que o povo aprenda que precisa relacionar-se com Deus, que precisa estar alinhado com Deus, que precisa depender de Deus. Nós concluímos assim, que o povo abandonou Deus, por isso o seu pecado o afastou de Deus, e por isso eles estavam sofrendo. Deus não queria esse sofrimento, Deus não tinha essa intenção, mas o povo se afastou de Deus, então o sofrimento estava sobre o povo. Mas o clamor do povo atingiu o coração de Deus. Apesar deles não se conformarem com aquilo, de não aceitarem, de não se converterem dos seus maus caminhos, Deus tomou uma atitude, mandou seu anjo para falar com um homem. Se o profeta falou para todo o povo e o povo não respondeu, agora o anjo do Senhor vai falar com um homem, e esse homem vai trazer a libertação que Deus estava propondo. Deus, através desse clamor que houve para o povo, dizendo: nós estamos sofrendo, e apesar do seu erro ainda, Deus providenciou soluções. Mas as soluções de Deus também não são as nossas. A gente percebe isso e conclui isso rapidinho, porque para eles era simples: Deus manda um raio, mata todos os midianitas, aí a gente fica em paz, né? Não foi assim que Deus queria. Deus queria um relacionamento onde eles confiassem em Deus, e na guerra que eles venceram, eles não lutaram contra os midianitas. Eu queria que você lesse esse texto e conhecesse como Deus providenciou a vitória de 300 homens contra um exército de incontáveis homens, sem usar a espada. As soluções de Deus não são as nossas, mas elas são melhores, e elas são a nosso favor. Esse é o Deus que nós cremos. E as correções de Deus nos fazem crescer. A gente fica preocupado, a gente fica muito preocupado. O que nós éramos antes? Porque nós éramos isso, nós tínhamos aquilo, nós vivíamos assim, agora nós perdemos isso. Toda vez que somos corrigidos, nós nos sentimos mal. Mas porque eu tinha o meu orgulho, porque eu tinha a minha honra, porque eu tinha essas posses, porque eu tinha essa saúde, nós sempre olhamos o que estamos perdendo, mas não olhamos e não conseguimos ver o que Ele quer que nós sejamos. Mas Deus não nos abandona, ainda que estejamos no momento de tristeza e aflição. Deus está conosco, ao nosso lado, e Ele está trabalhando para que sejamos ainda melhores. Então, apesar de perdermos, apesar de estarmos em situações muito difíceis, Deus está conosco e está trabalhando no nosso aperfeiçoamento. E quando você percebe esses textos bíblicos do que era Gideão e de como estava o povo de Israel, depois de quem Gideão se tornou e de como o povo de Israel foi retomado a sua glória ou a sua representatividade, isso nós vemos esse plano de Deus que restaura, mas sempre além. Você vê isso na vida de Jó também. Você vê Jó passando por situações tão ruins, mas quando Deus restaura, a conclusão de Jó não é assim: Deus, antes eu tinha tão pouco, mas agora tem tanto. A conclusão que Jó chega é: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Jó cresceu com Deus, Gideão cresceu com Deus. Os nossos grandes heróis bíblicos todos cresceram com Deus, sofreram muito, mas experimentaram a presença de Deus e a sua vontade. Por isso se tornaram extremamente importantes e valorosos. Deus acreditou em Gideão. Quando Deus foi falar com Gideão, Deus não chamou Gideão: venha cá, seu fraco, eu vou transformá-lo num homem forte. Deus já chegou para ele e falou assim: eu estou te chamando, você, homem valoroso, poderoso, eu estou confiando em você. É assim que Deus está falando para você hoje. Ele tem confiado na sua vida, apesar das situações, apesar das dificuldades, dos problemas e das opressões. Mas Deus é Deus que tem confiado na sua vida para que você cresça ainda mais, para que você compartilhe daquilo que Deus quer fazer.
Às vezes nós brigamos conosco, com Deus, por causa das situações. Eu vou pedir que você exerça a sua fé e olhe na frente, que Deus está transformando a sua vida, que Deus está te levando, nas oportunidades que Deus tem para você. Não fique onde você está, não pare onde você parou, continue crescendo. O que mais você pode crescer? Há tantas coisas que Deus pode usar você. Talvez nessa forma lúdica de olharmos, transformar você de um homem fraco, perdido, ó céus, quem sou eu? Num grande herói para a sua família, para a sua vida mesmo, para as pessoas que Deus tem confiado a você, como líder na igreja, líder na sua família, líder no seu serviço. Há tantas coisas que Deus pode usar a sua vida. Eu quero pedir, aceite o chamado que Deus tem feito para você. Confie no que Deus tem para fazer. Olhe para Ele. Não precisa se preocupar com você e como você está. Se entregue totalmente ao Senhor e veja Deus escrever a história dos planos dele através da sua vida. Vamos orar assim? Pedir para você ficar em pé mais uma vez. Pedir para você se colocar em pé, mas para você prostrar o seu coração diante de Deus e você orar ao Senhor nesse momento. Você entrega a sua vida. Faça uma revisão da sua vida. De repente há certas situações que você tem mantido essa distância com Deus. Talvez haja pecado na sua vida. Eu quero pedir que você considere esta questão. Considere entregar-se para o Senhor. Considere confessar o seu pecado. Ajustar-se ao Senhor Deus nesta hora, para que você possa depois aceitar o chamado que Ele está fazendo e Deus escrever essa história. Olhe comigo agora. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, considerando a Tua graça e o Teu grande amor sobre nós, e considerando a história, Deus, do Senhor escrita através da vida de Gideão. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor escreva a Tua história por cada um de nós, por cada vida aqui nesta noite. Alguns de nós, ó Deus, temos nos empenhado na obra do Senhor com alegria e satisfação, porque o Senhor nos chamou e nós temos vivido experiências incríveis com o Senhor, e temos visto as manifestações de amor do Senhor e compaixão. Mas alguns de nós ainda não, ó Deus, ainda estão na sua pequenez, ainda estão fracos ou se considerando muito fortes, e o Senhor tem nos quebrantado de muitas maneiras. Eu quero pedir ao Senhor, considera todas as nossas vidas. Aceita, ó Deus, o pedido de perdão que há no coração dos nossos irmãos, das nossas vidas. Considera cada um de nós e se entrega ao Senhor neste momento. Considera, ó Deus, aqueles que estão buscando a Ti, ó Deus, e não têm encontrado. Tem sentido que o tempo tem passado e não tem visto mais a manifestação do Senhor. Tem sentido opressões, às vezes externas, às vezes internas mesmo, lá no coração. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que seja agora estabelecido um tempo de paz. Ó Deus, é o altar, ó Deus, que há no nosso coração, na nossa mente, que não é o altar que glorifica ao Senhor. Que o Senhor agora dê autoridade para que quebremos esse altar, ó Deus, e seja construído em nossos corações um altar que adore somente a Deus, somente a Cristo Jesus. E que Cristo seja exaltado em nossas vidas, porque nós nos consideramos cristãos. Consideramos que o sangue de Cristo nos purificou do nosso pecado e nos alcançou. Ó Deus, que nosso coração de cada um que está aqui, que esse altar possa glorificar ao Senhor, e todas as pessoas que se encontrarem conosco possam ver a glória do Senhor através das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, continua trabalhando na Tua igreja, continua quebrantando corações, continua, ó Deus, impedindo que Satanás seja glorificado através das muitas coisas que ele tem colocado sobre nós, mas que todas essas coisas sejam derribadas e apareça apenas o nome de Cristo Jesus na nossa vida. E que por causa disso as nossas ações sejam ações construtivas, produtivas, que construam amor na nossa família, que construam amor aos nossos queridos, que construam amor às pessoas que estão em volta de nós, que as nossas atitudes possam mostrar o que Cristo faria se estivesse em nosso lugar, porque nós somos corpo de Cristo e representamos aquilo que Cristo faria. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, e que no final, ó Deus, possamos nos sentir agora totalmente diferentes do que éramos ou de como estávamos, mas possamos ser como Gideão, ó Deus,
possamos viver essa nova experiência do Senhor estar presente e estarmos cheios da autoridade de Cristo Jesus para sermos abençoadores. Que o Senhor abençoe a cada vida. Olha para os corações, ó Deus, daqueles que clamam ao Senhor e responde com a tua graça. Nós esperamos no Senhor e temos experimentado de muitas maneiras e ansiamos pela paz do Senhor definitiva, que tira a opressão dos corações, mas que lança, ó Deus, o teu grande amor. Que o Senhor nos abençoe e nos use. Este amor alcance todas estas vidas. Clamamos juntos ao Senhor nesta oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.